dos grandes pontos, então, para o laudo do TEA ser separado do TDAH é que no TEA, no autismo, além da questão do atraso da fala, o prejuízo na interação social, tem um grande ponto, que são os interesses restritos, repetitivos e estereotipados. Não é um marco do TDAH. Então, exatamente por esse critério dos interesses, dos comportamentos repetitivos e restritos e estereotipados, né, que é o grande marco aí da divisão de TEA e TDAH. Fora isso, existem vários pontos de coincidência, tá? Vários pontos aí em que o TEA e o TDAH se perpassam. Então, feita essa introdução toda, né, de TDAH, de TEA, vamos entender um pouquinho mais sobre agora o TDAH. Lembrando que o diagnóstico do TDAH em adultos, né, já que nós vamos agora nos debruçar sobre o instrumento DIVA-5, que ele vai ajudar o profissional no desenho desse diagnóstico para adultos. Esse diagnóstico TDAH, ele envolve a determinação da presença dos sintomas do TDAH desde a infância. Então, a pessoa não ficou adulta e de fato apareceu o TDAH, né? Não foi assim. Desde criança, ela já tinha alguns sinais, tá? Que não foram percebidos ao longo do tempo ou que não foram bem diagnosticados, tá? Mas pelo critério do DSM, os sinais eles já vêm desde a infância. A pessoa já nasceu com aquilo, ela não adquiriu aquilo porque ela comeu alguma coisa, porque ela fez alguma coisa, porque ela viveu algum trauma, não é por isso, tá? A causa, ela é especialmente genética, tá? Sendo que vem lá desde a infância os sinais. E os prejuízos clínicos ou psicossociais significativos afetam o indivíduo, né, como eu comentei aqui no primeiro bloco, sempre em mais de um ambiente. Outro dia, por exemplo, eu ouvi uma mãe, né, veio conversar comigo, ela falou, acho que meu filho tem TOD. Por quê? Né? Porque ele faz malcriação com a avó. Né? E uma das minhas primeiras perguntas foi, tá, e ele faz isso só com a avó ou também na escola, com os pais? Então, a gente procura, já nas primeiras perguntas ali, procurar entender os outros ambientes, as outras pessoas que estão ali envolvidas também nesse comportamento, porque se o indivíduo está dentro de algum transtorno, ele vai viver aquele transtorno em qualquer ambiente que ele tiver. Ou seja, ele não vai ter um comportamento específico com a avó, por exemplo. Então, às vezes, ele só faz aquele comportamento com a avó. Então, quando ele só faz com a avó, eu posso dizer que ele tem um transtorno? Possivelmente não, né? Porque pode ser uma coisa do contexto, algo muito específico. Às vezes, é uma forma ali dele ter a atenção da avó, dele acessar alguma coisa daquela avó especialmente, tá? Então, muito importante aí esse olhar para não ser precipitado aí um laudo, tá? Então, o indivíduo ele tem prejuízos no trabalho, na educação, relacionamento e a vida familiar, por exemplo, né? Então, são aí as dobradinhas, né? As duplas de ambientes também que vão acontecendo. O trabalho e a educação, o relacionamento, a vida familiar, os contatos sociais, o tempo livre e os hobbies, a autoconfiança e a autoimagem também podem ser prejudicadas nessas pessoas e precisa ser pelo menos moderadamente prejudicial para essa pessoa, tá? E agora, adentrando sobre o instrumento DIVA-5. O DIVA-5, ele é voltado, então, para o diagnóstico do TDAH em adultos. Mas lembrando que o DIVA, então, ele vai visitar a infância desse adulto, tá? Então, já é um instrumento que vai até a infância porque a pessoa, ela já nasceu com aqueles sinais ali, né, que foram, às vezes, se mascarando ao longo da vida. E a aplicação desse instrumento, então, ela leva cerca de 1h30. A entrevista, então, ela é uma publicação da Holanda, tá? Então, ela nasceu na Holanda em agosto de 2010. E ela traz uma lista de exemplos concretos e realistas para o comportamento atual e retrospectivo. Então, você vai fazer tanto as perguntas de como que está agora, como também as perguntas de como que foi a sua infância. Caso essa pessoa não se lembre de como que foi a infância dela,
o ideal, até sugerido aqui pelo instrumento, é que o profissional possa chamar os familiares, claro que com o consentimento do paciente, né? Porque no final das contas, né, vai prevalecer a fala do paciente, né? Então, ele que ali é o nosso foco. Então, antes você vai sondar se ele concorda, tá de acordo que o marido ou a mãe, né, algum familiar venha também complementar os dados que estão ali nos exemplos do instrumento, tá? E o Diva 5, ele é sucessor do Diva 2, né, que foi desenvolvido pelos autores, né, com base nos critérios DSM-4, tá? Então, é com base no 4TR. Então, é um instrumento rico, totalmente alinhado aí ao nosso querido DSM-5TR hoje, tá? Mesmo que ele tenha começado lá com o 4, atualmente a gente já tem aí o documento alinhado ao 5TR. Pronto. E agora, mais um ponto aí de atenção, já que estamos falando agora da aplicação do Diva. O diagnóstico do TDAH, ele precisa sim ser feito de forma criteriosa, inclusive que o profissional olhe para o diagnóstico diferencial, ou seja, será que pode ser algum outro transtorno, né, e não TDAH? Ou seja, tem algum outro transtorno que pode estar mascarando, né, que na verdade seria esse outro e não o TDAH? Então, quando a gente fala em diagnóstico diferencial, é interessante você olhar alguns sinais que são similares de outros transtornos. Por que eu falo isso também? Porque até na literatura é mostrado, né, alguns transtornos de ansiedade, como por exemplo, o transtorno de ansiedade social, o TAS, né, ele pode ser confundido com TDAH. E aí esse paciente ele recebe o laudo do TDAH e não do transtorno de ansiedade social, tá? Por quê? Porque alguns dos sintomas, eles se parecem, eles coincidem. E aí essa pessoa que recebe um laudo do TDAH, ao invés do TAS, o que vai acontecer com essa pessoa? O prognóstico dela. Então, a intervenção vai ser muito baseada com base no TDAH. Então, todas as estimulações com base no TDAH, aquele TAS ali quietinho, escondido, que na verdade era ele, né? O transtorno de ansiedade social. E ali, todas as intervenções com base no TDAH e, além disso, a medicação com base no TDAH, o que pode ser prejudicial para a saúde do indivíduo. Por isso que é tão importante a gente conhecer os outros transtornos também, para poder chegar a um laudo exato, né? Igual eu falei do TEA. Então, às vezes é um TEA, né, ali e não um TDAH, né? Então, é muito importante o profissional conhecer os outros transtornos também. Ah, mas eu preciso ser especialista em todos os transtornos? Não. Mas muitos também dos transtornos de ansiedade, né? Atenção aos transtornos de ansiedade, porque eles podem ser similares, né, a um falso laudo de TDAH, tá bom? A depressão também, então dentro aí também é separado, né, dos transtornos de ansiedade, você também precisa conhecer aí as questões relacionadas à depressão, o transtorno bipolar, que também envolve quadro depressivo, diagnósticos diferenciais, ou seja, eu tô lendo aqui para você todos aqueles possíveis transtornos que a pessoa pode ter ao invés do TDAH, por isso, atenção a esses aqui, tá? Transtornos de abuso de substâncias, problemas de sono, e transtornos que tem também, inclusive, né, os distúrbios do sono e transtornos de personalidade, tá? Transtorno de personalidade também são pontos que você precisa observar. Natasha, de onde você tirou isso aqui? A minha referência bibliográfica desse diagnóstico diferencial aqui é o próprio instrumento Diva, ou seja, o próprio Diva pede para que você observe se esses transtornos aqui não são de fato o transtorno que a pessoa tenha, ao invés do TDAH, antes de você dar um laudo de TDAH para o sujeito, tá? Pronto, então feita aí essa consideração sobre o Diva, eu agora vou falar com você sobre a aplicação do Diva.